Olá, queridos, graça e paz, espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje para mais uma aula do nosso mini curso Identificação, mas antes de entrar propriamente dito na aula, eu quero falar duas coisas. Primeiro, que se você ainda não se inscreveu no canal da nossa igreja, que você faça isso. Lá nós temos um conteúdo riquíssimo à tua disposição, que você pode acessar qualquer dia da semana, qualquer hora do dia, seja do seu notebook, do smartphone, na rua, na sua casa, onde você estiver, e ter acesso a um conteúdo riquíssimo à tua disposição para te ajudar a avançar, a crescer e a amadurecer em tudo aquilo que Deus tem preparado e projetado para a tua vida. O segundo ponto é que você que ainda, por algum motivo, perdeu alguma aula desse mini curso, eu quero te convidar a parar esse vídeo e assistir a aula anterior, a aula que você perdeu, porque é muito importante que você não perca absolutamente nada daquilo que Deus preparou para você sobre este mini curso, né? Sobre esse tema que nós estamos abordando agora. Lembrando que lá no canal da nossa igreja nós temos outros mini cursos, nós temos os nossos cultos, temos também cultos específicos para as crianças. Então, acesse o canal da nossa igreja, continue avançando e crescendo em Deus. Amém? O nosso propósito aqui é juntos avançarmos e cumprirmos a plenitude da perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Nós estamos aqui para o cumprimento de um propósito específico. Amém? Bom, em relação ao mini curso de identificação, hoje é a nossa 11ª aula, com o tema O Alto Sacerdote e Cristo se assentou, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, que é realizado ainda hoje, né? Jesus, ele ocupa esse papel hoje de sumo sacerdote e sempre o ocupará, não haverá outro, e também a posição que ele ocupa hoje em Deus, no qual a palavra de Deus nos garante que Cristo está assentado à destra do Pai, num lugar de autoridade, numa posição de autoridade. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Então, antes de nós falarmos sobre sacerdócio, sobre o sumo de Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote, é importante nós entendermos o que é o sumo sacerdote, qual era o papel do sumo sacerdote na antiga aliança. Então, para isso, eu não consigo entrar agora muito especificamente em tudo o que foi feito e dito acerca da construção do templo na velha aliança, na antiga aliança, mas eu quero te incentivar depois, estudar um pouquinho mais da palavra, ir lá no livro de Êxodos, no capítulo 25, depois no livro de Levítico, você vai ver muito como funcionava a liturgia, os preceitos, como funcionava todos os procedimentos no tocante à religião naquela época. Então, depois que Deus resgata o povo do Egito, ele passa a trazer algumas orientações para Moisés acerca da construção do tabernáculo, que seria um local onde Deus iria se relacionar com o povo através de pessoas específicas, não de forma direta, através de qualquer pessoa, mas sim pessoas específicas que seriam separadas por ele dentre o povo de Israel, e também seria um local onde essas pessoas separadas por Deus iriam também iriam representar o povo diante de Deus. Então seria um local onde Deus seria representado por uma pessoa, que no caso é o sacerdote. Então o sacerdote ele tinha como papel principal fazer o quê? Representar Deus diante do povo e o povo diante de Deus. Esse era o papel do sacerdote. Então o sacerdote ele tinha suas obrigações dentro do tabernáculo, as suas atividades dentro do tabernáculo. Mas havia ali dentre os sacerdotes que era o chefe dos sacerdotes, que era chamado de sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote tinha uma função extremamente importante naquela época. E a construção do templo foi passada uma orientação para Moisés de forma muito específica, cheia de detalhes, rica, na realidade, em detalhes. Nós vamos ler algumas coisas agora, então eu quero te incentivar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 1, que diz o seguinte: Ora, a primeira aliança, que essa foi firmada com Abraão e os patriarcas, né, do povo hebreu, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, que é o tabernáculo. Versículo 2: Com efeito,
foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar. Versículo 3. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Então, esse tabernáculo basicamente tinha duas partes. A primeira parte, o Santo Lugar, e a segunda parte, a primeira e a segunda eram separadas por um véu. Então, a primeira parte, o Santo Lugar, e a segunda parte, o Santo dos Santos. E esse segundo lugar específico, essa segunda parte do tabernáculo, o Santo dos Santos, era onde ficava a arca, que era representada ali a própria presença de Deus. Então, essa arca tipificava a presença de Deus. Então, o Santo dos Santos, ele era um lugar chamado, ele tinha esse nome, ou lugar santíssimo, exatamente porque era o lugar mais próximo onde um homem poderia ter contato com a presença de Deus. De fato, naquele lugar era representada a própria presença de Deus. Vamos lá, dando continuidade no versículo 6 de Hebreus capítulo 9. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo, ou na primeira parte, que é aquele o santo lugar, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Versículo 7. Mas no segundo lugar, ou seja, no Santo dos Santos, ou no Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote, apenas ele tinha acesso. Ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Versículo 8. Querendo com isto dar a entender ao Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, como funcionava na antiga aliança, então. Havia o tabernáculo, o primeiro lugar que era o santo lugar, o segundo lugar que era o santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote teria acesso. E esse sumo sacerdote ele não poderia ir qualquer dia, qualquer hora, muito menos de qualquer forma. Então, o sumo sacerdote ele iria, como nós vimos na Bíblia, apenas uma vez ao ano e com um propósito extremamente específico. Esse dia que ele ia, esse é o único dia do ano que ele tinha acesso a esse lugar, era conhecido como o dia da expiação. Por quê? Porque era o dia onde o sumo sacerdote ia levar o sangue do sacrifício que foi realizado em prol da expiação dos seus pecados, dos pecados da sua família e dos pecados dos filhos de Israel. A expiação dos seus pecados, ou seja, a purificação dos pecados, a purificação da culpa, do erro, dos erros que haviam sido cometidos do povo de Israel. Primeiro, o sumo sacerdote estava lá para a purificação através do sangue dos seus pecados, os pecados da sua família e depois dos pecados dos filhos de Israel. Então, o sumo sacerdote, na antiga aliança, ele tinha esse papel extremamente importante. Agora, quando nós falamos da nova aliança, nós precisamos entender que quem ocupa esse papel hoje é Cristo Jesus. Então, na antiga aliança, o sumo sacerdote ele só poderia ter acesso uma vez ao ano, era representado ali no começo por Arão, onde você vai ler depois na Bíblia, lá em Êxodo 25, um pouco mais para frente, na realidade, você vai ver que Deus orienta Moisés a separar Arão e seus filhos como os sacerdotes, e aí Arão sendo o sumo sacerdote, que tinha esse papel principal de oferecer o sangue em prol da purificação dos pecados. E hoje nós temos quem ocupando essa posição? Cristo Jesus. Então hoje Jesus Cristo, depois que ele passou tudo o que ele passou, nós vemos que Jesus veio, foi enviado para pagar um preço que nós não conseguiríamos pagar, ele morreu, mas o melhor, ele ressuscitou. Então Jesus Cristo, no terceiro dia, ele foi ressuscitado por Deus através do Espírito Santo, e nós cremos que hoje ele não está morto, mas sim ele vive. E hoje ele vive representando esse papel extremamente importante, que é o nosso sumo sacerdote. Então, o papel que era realizado anteriormente por pessoas específicas, no caso aqui nós vemos Arão e outros, hoje ele é feito por quem? Cristo Jesus. Mas existem algumas coisas que são diferentes do que era na antiga aliança, e nós vamos ler agora, eu quero te incentivar a abrir em Hebreus, capítulo 7, no versículo 26, diz o seguinte: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este,
santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Versículo 27, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. A gente vai parar por aqui. Então, quando nós lemos lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele tinha que, ano após ano, uma vez por ano, no dia da expiação, mas todo ano, ir lá no Santo dos Santos, oferecer o sangue em prol da purificação dos seus pecados. Agora, quando nós olhamos para Cristo Jesus, primeiro, ele é esse sumo sacerdote. Segundo, o sacrifício que foi realizado, diferentemente do que era realizado na época de bodes e bezerros, foi realizado o sacrifício de quem? Do próprio Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo, quando foi pendurado na cruz do Calvário, quando foi morto na cruz do Calvário, ele morreu exatamente realizando esse sacrifício. Então, nós não podemos olhar para a cruz do Calvário como um local de tristeza. Muito pelo contrário, nós temos que olhar para a cruz do Calvário como um local de fato, de plena alegria, porque naquele local, na cruz do Calvário, foi onde Cristo Jesus se ofereceu como sacrifício e o seu sangue purificou de uma vez por todas os meus pecados e os seus pecados. Então, hoje, na nova aliança, na aliança que nós temos em Deus, com Deus, através de Cristo Jesus, que foi selado com o sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário, não há mais necessidade de se realizar sacrifício algum. Hoje não se existe mais o tabernáculo, não há necessidade que nós estejamos uma vez ao ano sendo representado por um sumo sacerdote. Não, não, não. Porque hoje Deus, ele enviou o seu Filho, Cristo Jesus, para ocupar essa posição. Então hoje nós temos Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, que ofereceu o seu corpo como sacrifício por mim e por você, e o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário selou a aliança que nós temos com Deus. E nós somos purificados, os nossos pecados foram purificados, não mais de forma momentânea, não mais de forma temporal, mas sim por toda a eternidade, de uma vez por todas, através do sangue de Cristo Jesus. Eu quero te convidar a ler lá em Hebreus, no capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Quem? Cristo Jesus, como nosso sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não um homem. Então, diferente do que era feito na antiga aliança, Jesus Cristo, quando foi morto na cruz, naquele sacrifício, ele se apresentou, ele apresentou o seu sangue diante de Deus, ou seja, na presença de Deus. Lembra que na antiga aliança, então, o sumo sacerdote ia lá no Santo dos Santos, diante de uma arca que representava a presença de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e ofereceu o seu sangue também na presença de Deus. A única diferença é que aqui no Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele estava em um local físico construído por homens, diante de uma arca que representava a presença de Deus. Na nova aliança, Jesus Cristo apresentou o seu sangue, não em um tabernáculo físico construído por homens, mas sim no próprio céu, diante do próprio Deus. Ele apresentou o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Então hoje, Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote e não há mais necessidade que outros sacrifícios sejam feitos, porque o sacrifício de Jesus Cristo foi perfeito. Amém. Dando continuidade acerca do que nós estamos falando hoje, eu quero que você abra em Hebreus, ainda em Hebreus, você pode perceber, é claro que nós só estamos lendo o livro de Hebreus, então se você quer entender um pouquinho mais sobre isso, eu quero te incentivar a ler o livro completo de Hebreus, mas lá em Hebreus, agora no capítulo 9, versículo 11, diz o seguinte: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior
e mais perfeito tabernáculo, ou seja, Jesus, como sumo sacerdote, chega diante de Deus no céu, ou seja, no perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, ou seja, um tabernáculo diferente daquilo conhecido e descrito na antiga aliança. 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ou seja, Jesus, através do seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, na própria presença de Deus, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam, quanto à purificação da carne, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A Bíblia aqui nos mostra que o sacrifício de Jesus, o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, sem mácula, sem pecado, se ofereceu como sacrifício por nós. Esse sangue, aquele sangue que era derramado por bezerros na antiga aliança, o sacrifício que era realizado e o sumo sacerdote levava no Santo dos Santos, tinha aquele papel de purificar o pecado. O que dirá então do sangue de Cristo Jesus, do verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro puro, sem mácula, perfeito Cordeiro, que foi derramado, o seu sangue foi derramado por mim e por você. Então hoje nós temos Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote. Como eu disse no início da aula, o papel do sacerdote era ser um mediador entre Deus e o homem. Hoje nós não precisamos que um homem seja um mediador entre nós e Deus. Por quê? Porque o nosso mediador é Cristo Jesus. Então hoje quem realiza esse papel? Quem ocupou essa posição? Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. E como nós vimos também lá em Hebreus, no capítulo 8, no versículo 1, ele está assentado à destra, então à destra do Pai, do Majestoso. Depois que Jesus apresenta o seu sangue como sacrifício por nós, pela purificação dos nossos pecados, Deus aceita aquele sangue como redenção eterna por todos nós. E Jesus, naquele momento, passa a se assentar à destra do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Cristo Jesus hoje vive. Ele morreu, mas ele ressuscitou e hoje ele vive. E ele está hoje assentado à destra do Pai, em um lugar de autoridade, como nosso sumo sacerdote. Hoje, a todo instante, através de Cristo Jesus, nós temos pleno acesso a Deus. Então, Jesus Cristo hoje é o mediador. Jesus Cristo hoje é o sumo sacerdote. É o sacerdote perfeito. Eu quero te incentivar a ler um pouco mais sobre isso, a estudar um pouco mais, a continuar conectado com esse mini curso e que você desfrute da posição que você ocupa hoje, porque a palavra de Deus também nos garante que hoje nós estamos assentados com Cristo, à destra do Pai. A mesma posição que Jesus ocupa hoje, depois de ter se oferecido como sacrifício por mim e você, nós também ocupamos essa posição. Nós morremos com Ele, nós ressuscitamos com Ele e hoje nós vivemos com Ele, assentados com Cristo, à destra do Pai, acima de todo principado e toda autoridade. Jesus é o nosso sumo sacerdote e é o único mediador que existe entre a humanidade e Deus. Através de Cristo Jesus, nós temos pleno acesso a Deus. Aquele véu que existia antes, que separava o santo lugar do santíssimo lugar, o santo lugar do santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote tinha acesso. Quando você lê lá em Mateus, capítulo 27, versículo 51, quando Cristo Jesus tem a obra consumada através da sua morte na cruz do Calvário, naquele mesmo instante, esse mesmo véu que existia naquela época ainda se rasga de ponta a ponta, de alto a baixo. O véu se rasga de alto a baixo, mostrando que não existia mais separação entre o homem e Deus. Cristo Jesus veio para estabelecer um novo nível de relacionamento, onde nós nos achegamos a Deus
sem culpa, sem condenação, através de Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote. Amém? Continue conosco e não perca nenhuma das aulas no nosso mini curso de identificação. Fique na paz.